Olá, garotada, que bom estar com você de novo. Hoje a gente termina a zoologia. Hoje a gente vai fazer um passeio lá pelos cordados. Muito rapidamente, eu vou chamar a tua atenção. É claro, se você quiser virar um especialista em cordados, você vai estudar muitos anos e mesmo assim terá novidades. Então a gente precisa saber o quê? O básico. Aquilo que eu disser que é importante é o que você vai guardar e vai treinar nos seus exercícios para poder ir bem, não só no Enem, mas qualquer vestibular que aparecer na sua frente e que você tiver ao longo desse ano. Portanto, vamos lá para a tela, ó. Ciências da Natureza, aula 30, cordados. Eu não estou falando de animais lá longe que você nunca viu, mas talvez dos animais que você mais conheça e que estão mais próximos da gente. E vou falar também, evidentemente, de nós mesmos. Nós, humanos, somos cordados. Você precisa saber o quê? Características gerais do grupo e da classificação das classes, alguns detalhes que são cruciais. Com eles, você consegue entender e resolver as suas questões que vêm pela frente. Vamos nessa? Primeiro, características gerais. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Também são triblásticos, aqui ó, triblásticos. Aí você diz, nossa, lembra que eu falei no início da zoologia? O que é que eu guardo? O primeiro filo que é triblástico, lá em plateumintos. Se você guardar aquela sequência evolutiva, porífero, quinidário, plateuminto, nematoda, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo e cordados, são 9, você guarda o primeiro. Aí, na sequência, todo mundo tem. Então, o primeiro triblástico, plateuminto. O primeiro celomado, anelídeo. De lá para cá, todo mundo é triblástico e celomado. Só que lembra, os animais mais próximos, evolutivamente falando, de nós, os cordados, são os equinodermos. Se perguntar dos animais lá, todos invertebrados, quem está mais próximo de você é o grupo da estrela do mar. Então, tanto quanto os equinodermos, a origem do nosso celoma é por um processo chamado de enterocilia. São enterocélicos. Somos deuterostômios. O que quer dizer deutero? Uma formação nova, estoma-boca. A boca não deriva mais da boca primitiva do embrião como tínhamos até aqui. Então, até artrópodos, todos os animais tinham a boca derivada lá da boca primitiva do embrião, o que não acontece com os nossos amigos, os equinodermos e a gente. A boca é uma formação nova. A maioria dos vestibulares ainda vai falar que o blastóporo originou o ânus e a boca é uma formação nova. Mas nem sempre é isso. Na maioria não ocorre isso. Tanto a boca quanto o ânus são novas formações. Mas vale para o vestibular o que todo mundo cobra. Então, se disser, que tipo de animal tem a boca derivada de uma nova formação e aquele animal cujo blastóporo origina o ânus? Aí você vai responder que são os deuterostômios. E deuterostômios, quem? Somente cordados e equinodermos. Vamos lá mais um pouquinho? Somente nós somos epineuros, nós quem? Nós os cordados e os equinodermos. O que quer dizer ep? Ep quer dizer sobre. Então, o nosso canal nervoso, nosso tubo nervoso, está sobre o tubo digestório. É claro que se você imaginar você de 4 patas, a sua medula espinhal está exatamente correndo sobre o seu sistema digestório. E mais, também temos simetria bilateral. Aqui não bate com os equinodermos, porque no adulto é pentarradial. Mas isso aqui você tem que guardar. Características exclusivas dos cordados. A notocorda. A notocorda é o que dá nome ao grupo. Cordado, porque tem notocorda. Notocorda é a primeira estrutura de sustentação da gente. Quando a gente era embriãozinho e vivia lá dentro da mãe, nós tínhamos a notocorda. A notocorda é substituída pela coluna vertebral. Esse é um dado importante para você. Ela não origina a coluna, hein? Não origina a coluna. Ela é substituída pela coluna. Mas nós temos duas outras características. O tubo neural
o tubo nervoso dorsal. Esse tubo dorsal dá origem a todo o nosso sistema nervoso e olha que coisa legal, né? Fendas branquiais ou faringianas. Gente, todos nós desenvolvemos uma bolsa cheia d'água. Eu e você, que era o líquido amniótico. E lá no início da vida embrionária, de peixe até a gente, passando por anfíbio, réptil e ave, todos nós tivemos essas fendas branquiais. Com o desenvolvimento embrionário, no nosso caso, fechou e deu origem à tubulação respiratória, e lá nos peixes realmente deu origem às brânquias. Lembra que, falando só dos maiores que a gente conhece, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos nós temos essas três características em comum. Por isso você vai guardar bem. Quais são elas? Notocorda, tubo nervoso, o tubo dorsal ou tubo neural, normalmente cai em prova tubo neural, e fendas branquiais ou faringianas. Um detalhe, nem todo cordado é vertebrado, nós ainda temos um grupo de cordados que são invertebrados, eles são chamados de protocordados, não tem coluna vertebral. Os hemicordados agora passaram a ser um filo à parte, então saíram dos protocordados, mas alguns ainda cobram, então você lembra que se cobrar ou não, depende do texto para a gente aceitar ou não. Mas pelo menos esses aqui são os urocordados e os cefalocordados. Dos cefalocordados tem um animalzinho que serve como base para estudo do desenvolvimento embrionário, que a gente chama de anfióxo. O anfióxo parece um peixinho, ele é fininho, compridinho, tem uns 6 centímetros de comprimento e fica enterradinho na areia. Então, só para você saber que entre os cordados ainda tem os protocordados, que são animais invertebrados. Quais são os outros? Além dos protocordados, então, que eu já citei aqui para vocês, tem os vertebrados ou craniados. E aí tem um primeiro grupo chamado agnata. Agnatus é mandíbula. Eles não têm mandíbula. Ora, se não tem mandíbula, não consegue mastigar nada. Aqui está a mandíbula. Ó. Esse movimento de abrir a boca, eles não têm. Então lembra que dos vertebrados tem um grupo que ainda não tem mandíbula, chamada agnata, olha ali na tela, e tem os gnatostomata, que tem mandíbula. E aqui a gente vem de peixes até os mamíferos. Portanto, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos têm mandíbula. Esses chamados ciclostomados não têm mandíbula, pertence ao grupo agnata. Na verdade, assim, ciclós vem de quiclós, quer dizer, uma boca circular. Como eles não conseguem abrir e fechar a boca, eles têm a boca circular, que a gente chama então de ciclostomados, né? Agora eu quero que você observe aqui alguns dados. Só uma comparação. Então, hemicordado ou notocorda, no curto segmento anterior, eles têm uma projeção anterior onde fica a notocorda, mas esse grupo aqui saiu dos cordados, então um grupo à parte, aliás, dos protocordados, né? Urocordato tunicada, notocorda só na cauda da larva, assídia fixa, parece um jarrinho, né, depois de adulta, a larva então tem a notocorda. No anfióxo, que eu já falei para vocês, a notocorda persiste da cabeça até a cauda. Os agnatos, ciclostomados, a famosa lampreia, você não pode esquecer desse nome, e aí os gnatostomatas, peixes com esqueleto cartilaginoso como tubarão e raia, e a maioria tem esqueleto ósseo, por isso chama de osteíctes. Tetrápoda, que tem 4 patas, né? Então anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo bem? Agora eu vou contar para vocês rapidamente um pouquinho das características de cada grupo e os dados que normalmente geram questões. Por quê? Porque é muito extenso. O que a gente quer aqui é a base para você começar, daqui a pouco, a analisar as questões do Enem desde o início até agora, até a última prova aí de 2014. Vejam aqui.
sem mandíbula. A, quinatus é mandíbula, A é negação. Então a boca é circular, por isso ciclostomados. Estoma quer dizer boca. Se você tiver uma inflamação na boca, você vai dizer que está com estomatite. Estoma, boca e ciclose, vem de quiclose, que quer dizer circular, então. Ó, notocorda a vida inteira, eles ainda não têm coluna. O corpo não tem escama, tem um muco. É como se fosse algo pegajoso que facilita o deslizamento na água. Nadadeiras ímpares, ela não serve para nadar, né? Então, lampreias são ectoparasitos e tem as feiticeiras que são endo, elas entram nos peixes. A lampreia fica do lado de fora. Então, ecto externo, endo interno, né? Aqui é um detalhe só a mais para você ter como curiosidade. Dioica, monóica, a feiticeira, fecundação externa e externa, desenvolvimento indireto, tem larva, desenvolvimento direto. Eu quero que agora você veja a ação. Como é que acontece? Ó? A lampreia fixa por meio das ventosas e vai raspando a pele com auxílio da língua e dentes. Aí vai sugando os tecidos e o sangue, causando a morte. Você vai dizer assim, mas isso é violento, Geraldo. Imagina a ação das lampreias. Na verdade, até ajuda. Porque que tipo de peixe, por exemplo, ela vai parasitar? Evidentemente, já peixe muito velho, peixe doente. Então, acaba girando aí átomos e moléculas e liberando exatamente quem ia morrer do mesmo jeito, né? Aí você vê a ação. Ó, a feiticeira penetra no interior dos peixes através das brânquias, destruindo principalmente os músculos. Normalmente, as provas falam só das lampreias. Então, aqui você vê a boca circular, olha aqui, ó. E aqui você vê ela fixa no peixe. Então, ela vai raspando a pele ali e começa a succionar o que tem lá no interior do peixe. Tudo bem? Agora a gente vai ver um pouquinho de peixe, né? Então, rapidamente, eu falei para você que a gente ia nas informações básicas. Nós temos, evidentemente, várias características. Os peixes não representam o que a gente chama de evolução grupo monofilético. Para classificação, vem muita coisa por aí, mas para nós, para o seu vestibular, para o seu Enem, a gente vai dividir os peixes em dois grupos, em função do esqueleto. Um que tem o esqueleto de cartilagem, que a gente chama de peixe cartilaginoso ou condrictis, condrocartilagem, e o outro grupo que tem esqueleto ósseo, que a gente chama de osteíctis ou simplesmente peixes ósseos. Observe na tela agora. Então, piscis, por isso vem piscicultura, né? Então, característica fundamental para nós é o esqueleto cartilaginoso ou ósseo. E agora eu quero que você preste atenção nesse quadro. Está um pouquinho apagado talvez para você, mas você pode conseguir esse quadro em vários locais. Então, primeiro o esqueleto. Claro, o esqueleto sustenta, aí cartilaginoso e ósseo. Aqui tem cartilaginoso e aqui tem um ósseo. Então, primeiro, evidentemente que o peixe cartilaginoso, o esqueleto é de cartilagem. E o peixe ósseo é ósseo. A escama, que serve para proteção. A escama do peixe cartilaginoso chama placoide. Ela é mais ou menos assim, ó. Ela lembra, na verdade, um dente. Ela tem as mesmas partes do dente. Olha que legal. Aqui, ó, tem esmalte, dentina e polpa. Então, essa escama placoide, que parece uma placa, uma chapa com a ponta, é a escama típica de peixe cartilaginoso e representa uma estrutura igual ao dente da gente. Tirei. É claro que você vai guardar placoide, né? Qualquer outra escama que não seja placoide é de peixe ósseo. Por exemplo, eu citei aqui, ó, cicloide, quitenoide e ganoide. Mas você não vai decorar isso só para você saber que tem diferença entre as escamas. Outro dado que é importante, a boca do peixe cartilaginoso, e você vai guardar, o exemplo é o tubarão,
Então o que eu faço? Eu projeto lá na minha casa, ponho uma foto de um tubarão e você de vez em quando olha alguma característica. Então você olha que ele tem um bico e a boca é ventral, a boca é por baixo. Já o peixe ósseo, a boca é anterior. Aquele primeiro peixe que você aprendeu a desenhar na escola com a professora, sua primeira professora, era um peixe ósseo. Isso tudo pode ser cobrado em provas, por exemplo, no Enem. Dá uma olhada aqui, ó. O tubarão tem esse bico e a boca está aqui embaixo. Já o anterior, ele faz assim, ó. É aquele, ó, a gente pode colocar aquele peixinho que você aprendeu a desenhar, a professora. Estou colocando bem o peixe como criança desenha para você lembrar. Então, anterior é ósseo e a boca ventral e transversal é de cartilaginoso. Outro dado que é importante, a bexiga natatória. A bexiga natatória não tem em peixe cartilaginoso, mas ela tem em peixe ósseo. Você vai notar que perto do esôfago tem uma bexiguinha. Essa bexiga faz o mesmo papel da comporta lá do submarino. Então permite que encha ou não de ar, permitindo que o peixe suba ou desça verticalmente na água. E aí tem um detalhe importante. Essa bexiga natatória, alguns peixes, ela é tão irrigada, tem tanto vaso sanguíneo, que pode exercer um papel semelhante ao do pulmão. Por isso que tem peixe que a gente fala em peixe pulmonado. Tem peixe que consegue sair da água e ficar um tempo fora da água. Como, por exemplo, o bagre africano, chamado catfish. Se alguém cultivar, e ele é extremamente carnívoro, por exemplo, no açude, você pode encontrar o peixe passeando fora da água. Você fique tranquilo, não enlouqueceu. Se perguntarem como é que ele está respirando, ele está usando exatamente a bexiga natatória. Então essa bexiga natatória existe lá em peixe ósseo, não em cartilaginoso. Vou te contar uma outra característica. A válvula espiral, então, que ajuda a aumentar a superfície de absorção lá no intestino, tem em peixe cartilaginoso e não tem no ósseo. Outro dado que é interessante, ó, o peixe cartilaginoso tem cloaca, o peixe ósseo tem ânus. Cloaca é uma estrutura onde termina ao mesmo tempo, como tem em aves, né, o sistema excretor, o sistema digestório e o reprodutor. Aqui não, no ósseo já tem o ânus separado do resto, né? Reprodução, fecundação cruzada interna, ó, é igual. Um detalhe é que normalmente são ovovivíparos e aqui ovulíparos. Quer dizer, a maioria dos peixes ósseos libera os óvulos na água, o macho libera o espermatozoide, então esses gametas se encontram na água para fecundar. Peixe cartilaginoso, normalmente ele faz o quê? Ele segura o ovo dentro dele para proteção. Quando libera, já libera um animal pronto, por isso que parece que é um parto, mas na verdade neles não há essa relação da mãe alimentar, da mãe nutrir o embrião como tem em nós mamíferos, né? Mas fica no interior da fêmea o desenvolvimento, portanto, interno apenas para proteção. Vamos mais algum dado? Ó, normalmente tem desenvolvimento direto no condrictis, no peixe ósseo tem a larva chama alevino. Cuidado, girino é larva de anfíbio, né? E aí, um outro detalhe interessante, aqui tem 7 pares de fendas branquiais, e aqui tem 4 pares de brânquias e tem uma tampinha chamada opérculo. Quando você era criança, quem mora no litoral ou ia para o litoral e a mãe mandava comprar peixe, ela mandava abrir a tampinha e olhar as brânquias. Então a mãe estava mandando comprar um peixe, o quê? Um peixe ósseo. Porque o peixe cartilaginoso, você olha bem a fotografia do tubarão, ele tem fenda, ele tem abertura, ele não tem a tampinha protegendo as brânquias, chamada essa tampinha de opérculo, como tem no peixe ósseo. Viu quanta diferença? Então, se você colocar a fotografia dos 2 peixes, pegue numa revista, sei lá, busque na internet, imprima e coloque no seu quarto. Se você de vez em quando der uma olhadinha, quando chegar numa prova que cobre, é claro que pelo menos o que é externo você vai estar sabendo bem. Ok? Outro detalhe, excreção. Aqui, ó, peixe
cartilaginoso elimina ureia e peixe ósseo elimina normalmente amônia, né? Agora, peixe cartilaginoso como o tubarão. Você lembra da nadadeira caudal que faz isso aqui? Ó, tem uma parte bem grande, uma parte bem pequena. A gente chama heterocerca. Hétero quer dizer diferente, né? Então, pares, ó, peitorais ou torácicas e pélvicas, e tem abdominais, as ímpares, dorsal e caudal. A nadadeira de peixe ósseo, ela pode parecer um rabinho ou ela tem as duas partes relativamente do mesmo tamanho, diferente então aqui do peixe cartilaginoso, né? A gente chama de homocerca ou dificerca. Aqui é dif, né? E homo aqui, ok? Nadadeiras pares, peitorais ou torácicas e pélvicas. Gente, nadadeira par do peixe está no lugar do braço e da perna da gente. Então, peitoral ou torácica fazendo o papel de braço e pélvica fazendo o papel das pernas. E as ímpares, ó, dorsal, uma em cima, uma anal e a caudal que a gente acabou de ver. A linha lateral tem só em peixe também ósseo. A linha lateral, você olha na lateral do peixe, parece uma linha, que ela na verdade é sensorial, ela pega a variação da pressão da água. Então aquela coisa que os pescadores contaram é verdade. Lembra que dizia que você, quem já pescou com o pai, a mãe ou o avô, que o pessoal dizia assim, ó, tome cuidado para não andar na beira do rio ou do açude muito forte, que o peixe escuta e vai embora. Não é que o peixe escuta, é que altera a vibração da água, a linha lateral percebe e realmente o peixe vai embora. Dê uma olhada agora aqui, ó. Aqui é a nadadeira caudal, então tem uma parte longa, uma parte pequena. Aqui você vê as fendas branquiais, então não tem tampinha, e a boca que é ventral, como a gente tinha falado, né? Aqui você vê a tampinha, ó, isso é o pérculo. Olha a boca como é a anterior e a tampinha cobrindo as brânquias. E aqui está a bexiga natatória que eu te falei. Tranquilo? Aqui de novo, peixe ósseo, aqui está a linha lateral, né? Que você vê tranquilamente, ó, a nadadeira caudal, aqui a peitoral e pélvica, aí você tem a dorsal e tem a anal. Ok? Tudo bem, gente? Então, de peixe você está sabendo bastante. Agora, a gente rapidamente só comenta as características cruciais de cada grupo, porque o nosso tempo corre, né? A gente tem que realmente fazer a base. Então, observe agora anfíbio. O anfíbio, 2 bios-vida. Então, uma parte da vida na água e uma parte da vida na terra. Por isso que é anfíbio. Ó, surgimento do pulmão, é o primeiro pulmãozinho que aparece, então adaptação à vida na terra. E tem 3 pálpebras. Se você olhar no espelho, nós temos um vestígio da terceira pálpebra. Tem a superior e a inferior, e você olha no espelho, aqui no cantinho do olho, que tem uma pregazinha. Essa é a terceira pálpebra, que funciona como um limpador de para-brisa aí para esses animais, ok? Ó, glândulas salivares e lacrimais, 4 patas, né, para poder deslocar aqui, as coanas lá nas narinas, tubo auditiva, mas isso aqui não se preocupe muito, glândula paratoide, a glândula de veneno do sapo, tá? Isso é importante, paratoide. E um tímpano externo, né? Outro dado, são pecilotermos ou ectotérmicos. Isso significa o quê? Que eles não têm uma temperatura do corpo constante como a gente. A temperatura flutua conforme a temperatura do meio. O coração tem 3 cavidades. Então isso é importante guardar, porque peixe só tem 2 cavidades, uma superior e uma inferior. A superior é átrio, a inferior é ventrículo. Aqui ele tem 3 cavidades. Então tem 2 superiores, o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo. Então tem mistura de sangue no ventrículo. Por isso que a circulação é fechada, toda dentro de vaso, dupla e incompleta. Incompleta porque é mistura de sangues, né? Vamos continuar? Ó, dioicos, tem macho e fêmea.
tudo do lado de fora, tanto a fecundação, encontro dos gametas, quanto o desenvolvimento. Ovulíparo, que a gente já viu em peixe, ovulíparo libera espermatozoide e os óvulos, e aí a fecundação ocorre no meio ambiente, então em ambiente aquático, por isso os anfíbios dependem da água para a fecundação, mas pode ter alguns ovíparos. Eu quero que você veja de novo, ó, larva do girino, girino para sapo e rã, essa aqui que você tem que guardar, salamandra a gente chama de axolote, né? Respiração, esse dado é importantíssimo. A larva, o girino, respira por brânquias, mas o adulto é pulmonar. Como o pulmão é pequenininho, tem a bucofaringiana e a cutânea. Então o sapo depende da respiração pela pele, por isso porque tem a bucofaringiana também. Então você lembra que a respiração pela pele é fundamental para os anfíbios. Aqui estão as principais ordens, né? Anura, então sem cauda. A é negação, uro é cauda. Aqui tem sapo, rã e perereca. Pelo menos esses três você tem que saber. Caudata urodela, então tem cauda. Por exemplo, salamandra, principalmente a salamandra que você tem que ver. E atenção, ó, ápoda sem pés, gimnifiona. Quem é? A chamada cobra cega, né? Ou cecília. Cuidado, a cobra cega não é cobra. A chamada cobra cega é um anfíbio que não tem patas. Então esse é um dado importante para você guardar. Em seguida, a gente vai... Ó, aqui está o sapo. Essa é a glândula de veneno do sapo, chamada paratóide. Cuidado, porque ela pode, inclusive, irritar bastante o olho. É claro que ele não esguicha, não espirra esse veneno, depende da pressão. Então, se você pressionar ali, vai liberar um líquido branco leitoso, e que é o veneno que eles usam, claro, para se defenderem. Você olha aí na tela, a cobra cega, né? Repito, não é cobra, é anfíbio. E a gente começa rapidamente os répteis. Primeira coisa que você vai guardar, os primeiros vertebrados que se adaptam definitivamente ao ambiente terrestre são os répteis. Tudo bem? Então olha ali, adaptação, ó, pele seca, para não o quê? Não perder a água, né? Tem escamas para proteger a pele, ou placas dérmicas ou carapaças, como o caso lá da tartaruga. A respiração é pulmonar, o pulmão já é mais desenvolvido, a fecundação interna, agora é dentro da fêmea, mas ele expõe ovo, então o desenvolvimento é externo e direto. Lembra que aqui não tem larva, né? Vamos continuar lá? Circulação fechada, né? Por que fechada? Fechada porque corre inteiramente por dentro de vaso. Dupla, então tem as duas circulações diferentes no coração. Só que tem um detalhe, ainda é incompleta, ainda tem mistura de sangues do ventrículo. Observe o desenho que eu vou te fazer. Então você vai ter dois átrios, eu posso fazer assim, ó, e tem o ventrículo. Mas não há uma membrana que separa incompletamente, então, esse coração. Essa membrana aqui a gente chama de septo de Sabatier, exceto nos crocodilianos. Mas os crocodilianos, crocodilo lá, jacaré, ainda há uma pequena mistura de sangue, por isso continua sendo incompleto. Agora veja, córium, âmino e alantóide, depois a gente vai ver na embriologia, na verdade, são anexos embrionários. Por que tem esses anexos? Porque o desenvolvimento embrionário agora acontece no interior do ovo, de uma casca calcária. Lembra, por exemplo, a tartaruga que vai lá e enterra na areia, exatamente para manter a temperatura e para proteger. Como ocorre no interior de uma casca calcária, tem que ter estruturas que permitam esse desenvolvimento embrionário e a gente chama para essas estruturas de anexos embrionários. Claro que tinha um saco viterínico lá em peixe, alguns dizem de anfíbio tem ou não, mas esses córium, âmino e alantóide apareceram a partir dos répteis. Se perguntar qual é a grande função biológica dos anexos, é adaptar o desenvolvimento à terra, né? O desenvolvimento embrionário. Então vamos lá, ó. Quelônia, tartaruga, cágado e jabuti.
crocodiliano, então jacaré, crocodilo, né, alligator. Esquamata, a gente tem um lacetiliosaure, os lagartos, lembra dos dinossauros, sauria quer dizer lagarto, e ofídia são as cobras. Aqui eu vou pedir que você olhe bem a diferença de cobra venenosa e cobra não venenosa. Você pode olhar aqui, eu coloquei uma tabela comparativa, principalmente a cabeça, que é achatada triangular, aquela estreita e alongada. Os olhos pequenos, a pupila é vertical da cobra venenosa e a outra pupila é circular. Claro que você não vai parar para olhar o olho, porque já era, né? Um outro detalhe é da cauda, que também é importante. A cauda aqui termina abruptamente, aqui ela vai afilando lentamente, né? E é claro que tem presa inoculador de veneno na cobra venenosa e não tem essa presa na cobra não venenosa. O resultado, a cobra venenosa, por ter veneno, o movimento pode ser vagaroso, né? Ela pode ficar tranquila porque ela se defende com veneno. A cobra não venenosa é rápida. Agora eu quero chamar a tua atenção. Tudo isso é porque normalmente as cobras venenosas têm hábito noturno. Então a maioria dessas características é adaptação à vida noturna. E aqui o hábito é diurno. Aqui as cobras põem ovos, né? Cobra venenosa, não venenosa, então é ovípara. E as venenosas normalmente são ovovivíparas. Algumas têm uma espécie de placenta, podendo ser vivíparas. Outro dado, ela enrodilha aqui para dar o bote, a outra foge quando está em perigo. Rapidamente vamos ver aves e mamíferos para a gente fechar. A ave, então, tem grande capacidade de adaptação do voo. Essas características principais você não esqueça. Falou de ave, vai falar na capacidade de voo. Então ela tem uma série de adaptações para poder voar. Por exemplo, corpo coberto por penas. Qual é a vantagem do corpo ser coberto por pena? É uma cobertura eficiente para manter a temperatura, porque são os primeiros animais homeotérmicos, e leve o suficiente para não comprometer o voo. E guarde isso aqui, ó, somente aves e mamíferos são endotérmicos, homeotérmicos. Isso significa o quê? Que somente aves e mamíferos têm um controle interno da temperatura, ok? Outro dado, o coração já tem 4 cavidades, igual um mamífero, completamente separados, né? São dioicas, isso quer dizer tem macho e fêmea, fecundação interna e cruzada, há uma relação sexual, isso aqui é cópula, e o desenvolvimento é direto, né? Então não tem lábia externa, ocorre no interior de um ovo. Aqui estão algumas características, o pulmão é reduzido, mas atenção aqui que tem sacos aéreos. Esses sacos aéreos se projetam para o interior da ave, facilitam a respiração e auxiliam o voo. Então o saco aéreo é mais uma adaptação ao voo. Glândula uropigiana, uro é cauda, né? É a glândula que tem na base da cauda da ave, e essa glândula é que produz um óleo que lubrifica a pena, impermeabiliza a pena e acaba lubrificando o bico também. Lembra que toda ave aquática passa o bico lá nessa glândula, que está na base da cauda, repito, e passa o bico nas penas, portanto. As duas ordens são, ainda siringe é o órgão de canto das aves, né? Rátitas, então não tem quilha, que é a estrutura que prende a musculatura do peito para voar, então elas não voam, são aves que correm como o avestruz. E carenatas têm a quilha, que são as aves atuais que voam. É aquela estrutura que projeta do osso externo, esse osso no meio do peito para prender a musculatura da asa, ok? Então vamos lá rapidamente, que o nosso tempo corre. Aqui estão as principais adaptações ao voo. A forma da ave é aerodinâmica, bico é uma estrutura leve, as penas, as asas, claro, os ossos são pneumáticos, eles enchem de ar e aí facilita o voo. Não tem bexiga urinária, isso é importantíssimo, ó. Os sacos aéreos e não tem intestino grosso. A ave libera, igual os insetos, os excretos com as fezes. A ave libera ácido úrico, não ureia como a gente. Então aquela mancha branca que tem no cocô da ave, cocô da galinha, na verdade é ácido úrico. Então, o que é que você tira de prático daí? A ave fez cocô em cima de monumento de mármore, por exemplo, olha as cidades históricas, tem que limpar, porque corrói pela acidez do ácido úrico.
A ave fez cocô em cima do seu carro, da lata, vai lá e limpa rapidamente porque corrói, ok? E rapidamente mamífero. Por que é mamífero? Porque tem glândula mamária, produz leite para dar de mamar para o bebê, né? Glândulas sudoríparas e sebáceas, né? Então, tem pelo cobrindo total ou parcialmente o corpo e tem o panículo adiposo, que é o toucinho do porco. É uma camada de gordura que tem embaixo da pele exatamente para proteger a gente e impedir que perca calor para o meio. Tudo bem? Vamos lá, ó. Homeotermos, vivíparos, quer dizer, tem a mãe alimenta o filhote via placenta, na maioria, né? Menos nos monotremados que põem ovos. Quem é? É o grupo do ornitorrinco, ok? Ó, outra coisa que só mamífero tem, o diafragma, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen, fundamental para respiração, que tem um pulmão bem desenvolvido, ureotéricos, porque elimina a ureia, e o coração tem 4 cavidades como as aves, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que as nossas hemácias, elas são assim, ó, bicôncavas, parece um halter, e não tem núcleo. Outra coisa, a nossa aorta, quando sai, faz uma curva para a esquerda. A de ave faz uma curva para a direita. Aí os ruminantes têm as câmaras gástricas, né? Pança, barrete folhoso e coagulador. Exatamente é o caso do boi, o caso da vaca, onde tem as bactérias aqui que digerem a celulose, né? Existe os monotremados, é o grupo do ornitorrinco que põe ovos, são ovíparos, né? Então, os didelfos são os marsupiais, o grupo lá do canguru, e lembra que o gambá é o nosso representante marsupial, e os eutérios ou monodelfos, que tem vagina única, tem útero bem desenvolvido e são placentários. Ok? Aí nós terminamos. Por isso, a gente fez rapidamente uma passagem pelos cordados e pelos principais grupos. Se você guardar o que eu chamei a atenção, é isso que vai para a sua prova. Gente, um grande abraço e até a próxima.